Elias era um profeta muito corajoso que amava a Deus de todo o coração. Ele vivia em Israel, em uma época em que o rei Acabe governava. O rei Acabe, porém, não era bom. Ele e sua esposa, Jezabel, não adoravam a Deus. Em vez disso, eles adoravam falsos deuses e faziam coisas que deixavam Deus muito triste. Elias, como profeta, tinha uma missão importante. Ele falava ao povo de Israel o que Deus queria que eles soubessem. Um dia, Deus mandou Elias falar com o rei Acabe para dar uma notícia muito séria. Deus queria que o rei e o povo de Israel voltassem a adorá-lo de verdade e parassem de seguir falsos deuses. Elias foi corajoso e disse ao rei Acabe: "Por causa do mal que você e o povo estão fazendo, Deus não mandará chuva sobre a terra até que ele diga. Sem chuva, as plantações não cresceriam, os rios secariam e haveria muita fome." O rei Acabe ficou furioso com Elias por dar essa mensagem. Ele não gostou nada de ouvir aquilo e queria encontrar Elias para castigá-lo. Mas Deus tinha um plano especial para proteger seu profeta. Deus cuidaria de Elias, mesmo quando as coisas ficassem difíceis. Quando o rei Acabe começou a procurar Elias, Deus disse ao profeta: "Vá para um lugar seguro, eu vou cuidar de você." Elias confiava em Deus e seguiu suas instruções. Deus o mandou ir para um lugar especial, chamado Riacho de Querite, que ficava escondido no deserto. Lá, ele estaria seguro das ameaças do rei Acabe. Elias foi até o riacho, conforme Deus havia dito. Era um lugar tranquilo, onde ele podia beber a água fresca do riacho e descansar. Mas Elias ainda precisava de comida. Como ele poderia sobreviver no deserto sem comida? Não havia plantações ou lojas por perto, e Elias estava longe das cidades. Mas Deus já tinha pensado em tudo. Ele faria algo incrível para alimentar Elias naquele lugar isolado. Deus queria mostrar ao profeta que ele sempre cuida dos seus filhos, mesmo em tempos difíceis e em lugares difíceis. Elias confiava que Deus não o abandonaria. Enquanto estava ali descansando e bebendo da água do riacho, Elias esperava ver o que Deus faria a seguir. No deserto, onde não havia comida, Deus fez algo muito especial para alimentar Elias. Ele mandou corvos trazerem comida para ele. Isso mesmo, corvos, aqueles pássaros pretos que voam pelos céus, trouxeram pão e carne para Elias, todos os dias de manhã e à noite. A cada manhã, Elias acordava e via os corvos chegando. Eles traziam pedaços de pão e carne nos seus bicos, entregando diretamente para o profeta. E à noite eles voltavam com mais comida. Era incrível. Elias sabia que isso era um milagre de Deus. Ele comia o pão e a carne que os corvos traziam e bebia a água do riacho. Mesmo estando sozinho no deserto, Elias não tinha medo. Ele sabia que Deus estava com ele e cuidando de cada necessidade. Os dias iam passando e Elias continuava a ser alimentado de uma forma milagrosa. Mesmo que as pessoas ao redor sofressem com a falta de chuva e comida, Elias estava seguro e bem alimentado, graças à proteção e ao amor de Deus. Por um tempo, tudo estava indo bem para Elias. Ele tinha água para beber e os corvos continuavam trazendo comida fielmente. Mas depois de um tempo, algo aconteceu. O riacho de onde Elias bebia água começou a secar. Por causa da seca que Deus havia enviado sobre a terra, a água estava acabando. Dia após dia, Elias via o riacho ficando menor e menor. Ele sabia que em breve não teria mais água para beber. Mas mesmo assim, Elias não se desesperou. Ele confiava completamente em Deus. Ele sabia que se Deus havia cuidado dele até agora, ele continuaria cuidando. Finalmente, o riacho secou completamente. Não havia mais água para beber, e Elias não podia ficar naquele lugar por mais tempo. Mas, logo, Deus falou com Elias novamente. Deus tinha um novo plano para continuar cuidando dele. Ele não iria abandoná-lo. "Levante-se, Elias", disse Deus, "e vá para a cidade de Sarepta. Lá eu preparei uma viúva que irá cuidar de você." Elias obedeceu imediatamente. Ele sabia que Deus sempre tinha um plano e estava pronto para seguir para o próximo lugar, onde continuaria a confiar nas promessas de Deus. Elias partiu para Sarepta, uma cidade que ficava longe do deserto. Ele sabia que Deus tinha dito que uma viúva o ajudaria, então ele foi até lá com esperança. Quando chegou à cidade, ele encontrou uma mulher pobre recolhendo gravetos. Aquela era a viúva que Deus tinha mencionado. Elias, com sede e fome, pediu à mulher: "Por favor, me dê um pouco de água e um pedaço de pão." A mulher olhou para Elias e disse: "Eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Eu estava juntando gravetos para fazer um último pão para mim e meu filho. Depois disso, não teremos mais nada." Elias sabia que Deus tinha algo especial preparado. Elias, confiante no poder de Deus, respondeu à viúva: "Não tenha medo.
Faça o pão para mim primeiro, e depois faça para você e seu filho. Deus promete que sua farinha e seu azeite não acabarão até que a chuva volte à terra. A viúva acreditou em Elias e fez o que ele pediu. Ela usou o último pouco de farinha e azeite que tinha para fazer um pão para Elias. E então, algo incrível aconteceu. Quando ela voltou ao pote de farinha e à jarra de azeite, eles ainda estavam cheios. Todos os dias, a viúva, seu filho e Elias tinham o que comer. A farinha nunca acabava e o azeite sempre estava lá. Era um verdadeiro milagre. Deus estava cumprindo sua promessa de cuidar de Elias e da viúva, mesmo em tempos de dificuldade. Elias ficou na casa da viúva por muito tempo e Deus continuou provendo comida para eles. Cada dia era uma lembrança de que, quando confiamos em Deus, Ele sempre cuida de nós, mesmo nas situações mais difíceis. Elias, a viúva e seu filho viveram em segurança durante o tempo de seca. A farinha e o azeite continuaram a se multiplicar, e eles nunca ficaram sem o que comer. A viúva sabia que Deus estava cuidando deles através de Elias, e isso trouxe grande alegria para o seu coração. Mesmo quando o mundo ao redor deles estava em crise, eles tinham tudo de que precisavam. Deus estava mostrando que Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Elias sabia que sua missão ainda não havia terminado, mas estava grato por todo o cuidado e proteção que Deus havia dado a ele e àquela família. A história de Elias e o alimento dos corvos nos ensina que Deus sempre cuida de nós, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Ele usou corvos para trazer comida e multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Elias confiou em Deus o tempo todo e nunca ficou sem o que precisava. Essa história nos lembra que Deus está sempre conosco e que Ele nos ajuda de maneiras que nem imaginamos. Quando confiamos em Deus e seguimos suas instruções, podemos ter certeza de que Ele cuidará de nós, assim como cuidou de Elias. Uau, que história incrível! Deus cuidou de Elias de uma maneira tão especial, enviando corvos para trazer comida e mantendo-o seguro no deserto. Essa história nos mostra que, mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, Deus nunca nos abandona e sempre nos ajuda de maneiras surpreendentes. E você? Lembrou de algum momento em que Deus cuidou de você? Comente aqui embaixo. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para mais histórias emocionantes da Bíblia. Ative o sininho para receber os novos vídeos e compartilhe com seus amigos para que todos possam aprender sobre o amor e o cuidado de Deus. Até a próxima!